Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de administração florestal. A administração florestal estuda os processos e relações no aproveitamento direto, então madeira, caça e indireto também, recriação, proteção contra a erosão da floresta, tá? Então a floresta, ela do ponto de vista ambiental, ela tem uma função direta, possibilitar aí matéria-prima, até alimento para a população e caça também, afinal os animais habitam a floresta. Só que ela também tem uma questão ali, uma função, falando da relação dela com o homem, indireta, através de mais árvores, né? Não só a floresta em si, mas também a arborização urbana, você consegue reter mais a erosão, consegue fazer uma maior infiltração no solo, diminuindo o escoamento superficial, consequentemente as inundações. Então, é a função ecológica da floresta, né? Então, é isso que trata a administração florestal. Ela estuda o processo, só que ela busca o aproveitamento, né? Não é só um estudo por um estudo. A administração como um todo, a gente já viu aí nas outras aulas, ela é uma ciência bem pragmática. É você planejar, ok, mas depois você agir. Então, olha lá, o objetivo é gerenciar as unidades florestais. Vai precisar do conhecimento de administração, de gestão, mas também do conhecimento mais específico de florestal. Afinal, como é que você vai delimitar as unidades florestais? Né? Existem técnicas para isso. Para você fazer um mapeamento aí da vegetação, né? Eu confesso que não é tanto minha praia. Minha praia é mais, é claro, a gestão. Sou professor de administração. Mas dá sim para a gente dialogar. Então, olha lá. Gerenciar significa dispor metodologicamente de meios escassos para uma satisfação ótima das necessidades materiais e imateriais. Então, esse que é gerenciado. Detalhe, eu falei que não é muito da minha praia a questão técnica da florestal, porém, um profissional que vai atuar em administração florestal, é interessante ele ter o conhecimento das duas coisas. Tanto da parte técnica como da parte mais de gestão. E eu sou formado em geologia, tenho alguma afinidade, né, com o curso de engenharia florestal, por exemplo. E assim, que eu sei de colegas que estão em empresa, todos os meus amigos que foram para a empresa conseguiram crescer, eles não ficaram só lá no conhecimento técnico da geologia. Então, o aluno de florestal, de ambiental, ele não deve ficar só no conhecimento técnico do ambiental. É importante, e vai diferenciar ele dos demais. Mas para os meus colegas crescerem, eles tiveram que conhecer mais a fundo de gestão. Muitos fizeram MBA em áreas específicas da administração, tá? Então a administração ela tem esse papel importante aí para dar um up, dar uma alavancagem no profissional que já tem um conhecimento técnico interessante e importante para a sociedade. Olha só, necessidades. Então, é importante saber a necessidade, sentido de escassez, desejo de eliminar essa escassez. Então, existem necessidades existenciais, necessidade de bem-estar e luxo, necessidades individuais e necessidades coletivas. Tem um clássico na administração que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de necessidades. Ela faz uma hierarquia das necessidades das pessoas. E também tem outro clássico que é a hierarquia de valor de Klotter e Keller, que é muito aplicada às necessidades de um cliente. Então, a necessidade central é aquilo que o cliente precisa, tá? O produto básico é aquilo que a empresa desenvolve na busca de atender a necessidade do cliente. Então, a empresa ela tem que pensar na necessidade do cliente. Não é no produto dela. Muitas empresas acabaram falindo por focar estritamente no produto dela e não na necessidade do cliente. São coisas diferentes, tá? Deixa eu pensar aqui num exemplo. Você tem a necessidade de transporte. Tá? As pessoas têm necessidade de se transportar. Aí você tem uma empresa de ônibus e você consegue... você pensa tanto no melhoria dos seus ônibus. Eu quero ter mais clientes. Claro que isso é muito regulamentado pelo poder público. Eu vou buscar aqui fazer uma rota boa na cidade, colocar ar-condicionado, enfim, para ter um diferencial da minha empresa. Só que aí surgiu um Uber, que
colocou um preço mais acessível, agora nem tanto com o aumento da gasolina, né? Para as pessoas se locomoverem com muito mais velocidade do que o ônibus, que faz uma rota já planejada. E se a empresa pensar só em melhorar seu produto ônibus, pode ser que ela não combata com essa nova tendência que é o Uber, tá? Porque a necessidade central é a mesma, o deslocamento, só que o produto básico difere. O produto esperado é aquilo que o cliente espera do produto oferecido pela empresa. O produto ampliado é aquilo que diferencia o produto da empresa dos concorrentes. E o produto potencial, aquilo que deve ser incorporado no futuro para atender novas expectativas. Na verdade, já tinha até slide aqui explicando cada um desses pontos. Então, aqui um exemplo de necessidade central está no transporte ainda, mas aí no transporte de longa distância. Então, você quer ir de uma região para outra, né? Talvez de um país para o outro, de um estado para o outro dentro do Brasil. Você tem vários meios para fazer isso, mas todos eles atendem a mesma necessidade, transporte de longa distância. Você pode usar ônibus. O que você espera do produto ônibus? Um menor custo, e se você quiser melhorar aqui o serviço de ônibus para fazer uma viagem de um município para o outro, por exemplo, do estado, paradas em bons restaurantes, tá? Pode ser importante, né? Você vai fazer suas necessidades básicas, você vai comer uma boa comida, enfim. E o potencial, maior velocidade e segurança, você pode tentar melhorar esse produto aqui, ônibus. Na verdade, está sendo vendido mais um serviço, né? De transporte através do ônibus. Você não compra o ônibus, né? Então, de fato, é um serviço de transporte, mas é o meio que esse serviço está sendo prestado ao ônibus. Avião. O que é que você espera de uma viagem de avião? Você quer vir de Belém para Macapá de avião, menor tempo ali, né? 40 minutos, por aí, né? Você também pode esperar algo amplo, você espera isso, mas a empresa pode oferecer algo mais ainda. Um bom serviço de bordo, né? Um atendimento acolhedor, até lanche que as empresas dão. Antigamente eles davam mais, né? Porque também a companhia aérea, ela opera com margem muito pequena, então todo o custo que puder eles tendem a tirar, e é difícil, né? É um mercado muito complicado de se manter, pelo simples fato dos aviões eles terem uma alta taxa de depreciação. Então é difícil você ter uma empresa, companhia aérea que sobrevive aí durante muito tempo, né? 50 anos, como existem em outros setores. Aí todos eles você pode melhorar, tá? Maior velocidade, talvez no avião maior segurança, né? E o avião, se a gente pegar o risco, ele é até considerado um dos meios mais seguros. Acontece que é muito raro acontecer um acidente, se você pensar o tanto de voo que tem mundialmente, só que quando acontece é fatal. Tá? Mas se você ponderar esses dois fatores, a raridade dele faz com que ele seja mais seguro, de acordo com as fórmulas de risco, do que o ônibus. A balsa você pode levar bens maiores, é o que você espera de vantagem, né, em relação a isso. Uma vez eu vim de Macapá para Belém de balsa, né, demorou um dia inteiro. É legal a viagem, mas eu prefiro, depois da experiência, eu prefiro mesmo o avião. Mas eu acabei trazendo coisas que eu não ia conseguir trazer no avião. E pode ter uma programação cultural também, né? Quem faz essa viagem de Belém-Macapá, o pessoal vai ali tomando uma cerveja, né, escutando uma música, vai muita gente também, né? Tem que ficar atento aí para não acontecer nada demais. Aí aqui tem riscos também, né? A gente fala risco de acidente de balsa e ônibus, mas tem pirata, né? Tem bandido, enfim. Então, até uma da vantagem. Mas antes de terem todos esses que a gente usa hoje, se existia carroça antigamente. E quem sabe vão inventar aí um teletransporte. Então, mas olha, mesmo esses três e esses outros dois, a necessidade central não mudou. O que mudou foi o tipo de serviço oferecido, o que se espera desse produto no termo mais amplo, tá? Produto, ele pode ter um termo mais específico dentro da administração, mais restrito essa palavra, seria bens materiais, mas aí também pode ter uma conotação mais ampla que inclui tanto bens materiais como serviços. Ampliado aqui, tá? Você espera alguma coisa, você não espera na verdade, mas a empresa meio que te surpreende, e o potencial de melhoria.
Olha lá o exemplo do arroz. A necessidade central é saciar a fome, mas o produto básico é o arroz. Ele compete com outros produtos, como o macarrão. Né? Tanto o arroz como o macarrão servem para saciar a fome. O produto esperado, o que você espera de um arroz? Composto por grãos, rico em carboidrato, pode ser branco, integral, parborizado. Ao chegar no supermercado, o produto não espera encontrá-lo na versão básica, em granel, porque a versão em granel ela não vai ter lá as informações, não vai ter a embalagem. A primeira que a embalagem é chamativa do ponto de vista do marketing, né? Por isso que o granel já foi abandonado na maioria das situações. Claro que existem algumas feiras livres para alguns produtos, mas a ideia é conforme a região vai se desenvolvendo, você vai vendo supermercados mais sofisticados, com embalagem que é chamativa, mas a embalagem também traz informações, como a data de validade, quais são os ingredientes daquele arroz, né? Um arroz integral, por exemplo, tem vários ingredientes. Isso serve para nutrição, informações nutricionais. Então, tudo isso você espera de um arroz. Agora tem um produto ampliado. Você pode ter alguma promoção, concorrer a algum prêmio, né? Se vira e mexe, as empresas estão fazendo aí uma promoção nesse sentido. E é uma certificação ambiental, por exemplo. Esse arroz vem de um local aqui que a gente consegue preservar nossas florestas, nossas ecologia da região, né? Já é plantação, não é bem a floresta em seu estado virgem, mas você sabe que a plantação ela pode afetar todo o ecossistema, inclusive a floresta na proximidade, né? Ainda tem a área de preservação permanente, que ela é obrigatória que se tenha aí nas propriedades. Exemplo de outros produtos, então, você pode ter em outros produtos um produto ampliado com garantia estendida, eletrodoméstico, serviço de entrega, venda, crédito, pós-venda, instalação, tudo isso aqui pode ser uma ampliação do produto. No caso do apelo ambiental, por exemplo, é necessário convencer o cliente de sua veracidade. Para isso, a empresa tem que buscar o aval de instituições terceiras e que possuem credibilidade no mercado, que são as certificadoras. Então, olha lá. Imagina para o marketing a diferença dessas frases. Eu sou muito bom. Né? Se eu chegasse aqui e falasse, eu sou o melhor professor. Mas qual é a credibilidade disso? Eu falando de mim mesmo. Você não vai dar crédito. Aí chega a minha mãe e fala, olha, meu filho é muito bom. É minha mãe. É mais fácil até ela mentir do que eu, quando a mãe para filho vai mentir, né? Agora, se vem um desconhecido e fala, olha, ele é muito bom, você já começa, tem uma pessoa aqui que teoricamente não conhece o professor e diz. Agora imagina se vem o Bill Gates e fala, ele é muito bom, aí já muda. O cara já conceituado, Bill Gates. E hoje no marketing, como o cliente tem acesso à opinião de vários outros clientes para avaliar a veracidade do produto, pode ser que venha aqui, olha, uma informação, ele é muito bom, com 500 mil marcações de 5 estrelas. Ou vários comentários aí no YouTube falando que essa aula é a melhor aula do mundo, né? Imagina, né? Tô sonhando aí bem alto. É a melhor aula do mundo de administração florestal. Você começa a dar credibilidade também. O próprio algoritmo vai te direcionar aí para isso. E a certificação era importante também na administração florestal. As empresas buscam uma certificação também, principalmente as que trabalham. No Brasil você tem vários exemplos aí da Suzano, da Klabin, que são empresas referências mundiais na questão da celulose, né? Publicação de papel, produção de papel e a papel certificado, né? Faz uma boa gestão ali das florestas, respeitando a questão ambiental. Eu não estou puxando sarna para essas empresas, né? Porque realmente elas são reconhecidas mundialmente por isso. Inclusive, há muitas críticas que o Brasil deveria investir mais nessa parte ambiental, porque se posicionar de fato estrategicamente como porque isso seria uma vantagem competitiva para o país. Tem um produto potencial, a transformação do design na embalagem, melhores condições de venda, crédito. Nesse nível, as empresas trabalham com a ideia de melhoria contínua, aquilo que a gente falou em outras aulas também aqui dessa disciplina, e tem várias aqui aulas que falam sobre isso no canal, na Ciclo PDCA também. A meta da empresa é obter a ISO 14001, que é a ISO ambiental de maior escalão, né? Mas assim, existem várias certificações ambiental, florestal, e o ideal, se você não tem nenhuma, sua empresa não tem nenhuma, que você comece pela a mais simples, e aos poucos você vai avançando até chegar na certificação internacional, reconhecida
no mundo inteiro. Bens são importantes para satisfazer necessidades. Isso precisa estar bem claro na mente da empresa que for atuar, né? Em qualquer ramo, inclusive no ramo florestal. Então, bens é tudo que pode servir para satisfazer necessidades reais, né? Bens reais. Aqui ele já vem com outra conotação, né? Seria produto. Né? Aqui, bens está incluindo serviços como um tipo de bens. Vocês percebem que a literatura ela tem disso mesmo, de ter um mesmo termo com diferentes conotações. A ciência tem disso mesmo, né? A gente tem que ver qual é o arcabouço teórico que a gente vai utilizar. Mas tem os bens produtivos, os bens de consumo. Estou me baseando aqui numa apostila de economia florestal, tá? Então o autor está colocando dessa forma. A divisão do trabalho e troca de bens. Então aí nasce a transação econômica. Por quê? Hoje ninguém, aliás, nos primórdios, né, talvez o homem quisesse fazer tudo. Dito porque você tinha poucas coisas, né, também para ser feita. Mas conforme a sociedade foi desenvolvendo, hoje em dia não dá mais para você fazer tudo. É humanamente impossível você fazer tudo. Você vai ter que se especificar em alguma coisa, mas isso foi surgindo ali no pós... Aliás, foi se intensificando, na verdade, né, não surgindo. Já na Revolução Industrial, com a administração científica também, que a gente já falou disso. E aí eu produzia uma coisa, eu era muito bom produzir essa coisa, meu amigo produzia outra coisa, né? Eu produzia um A, meu amigo produzia um B, a gente produzia bastante, mais do que o suficiente para suprir as nossas necessidades individuais, e nós trocávamos esses bens aí. Como eu produzia, eu me especificava no produto A e ele no produto B, eu conseguia produzir mais do que se nós dois não nos especificássemos e cada um produzisse A. Então, imagina, né? Ele produz 5A, eu produzo 5A, se não tivesse a divisão do trabalho. Como a gente dividiu o trabalho, eu produzia, vou recapitular, eu produzia 5A e 5B, e ele produzia 5A e 5B. Né? Então, ao final, ficaria 5A e 5B para cada. Nesse cenário não tem divisão do trabalho, mas com a divisão do trabalho, eu vou produzir só A. Ao invés de eu produzir 5A, eu vou produzir 12. E ele vai produzir só B, ele vai produzir 12. Vocês percebam que no primeiro cenário você tinha 10 de cada, 10A, 10B. No segundo você tem 12 de cada. Aí a gente faz a permuta e cada um fica com 6 de cada. Daí a eficiência da divisão do trabalho, tá? Ela vem aumentar a eficiência dos bens escassos, de recursos à produção. Qual é a escassez que a gente está falando nesse caso? É o tempo também, a mão de obra, né? Eu dedicar meu tempo àquilo que eu faço de melhor é mais eficiente para mim, mais eficiente para a sociedade. A divisão do trabalho tem vantagens, tá? Produção de custo favorável, emprego de máquina e tecnologias especiais, produção em massa, exploração de diferentes habilidades do fator trabalho. Mas ela também tem desvantagem. Né? A exigência de coordenação aumenta, agora porque eu dei o exemplo com 2 indivíduos. Agora imagina um monte de indivíduos. Você tem uma coordenação para essa permuta acontecer de forma eficiente e justa também. Né? Produção para um mercado anônimo, risco de venda, então você não sabe para quem... claro, numa situação você conhece seu colega. Agora imagina um monte de gente que você não sabe com quem você está permutando. E as vendas, elas não são assim, né? Elas muitas vezes são a crédito, né? Expectativa de venda futura e alguém pode quebrar um trato. Então tem um risco de venda. Ou então você produziu a mais pensando que... Você produziu tanto pensando que ia ter gente para comprar e aí não teve, por algum motivo. Veio uma crise e não teve, né? Você ficou com problema do ponto de vista financeiro de caixa. Né? Tem um prejuízo aí de caixa grande. Produção de coordenação entre demanda e oferta. É isso que eu estou falando aqui. Né? Às vezes, você vai no embalo e tenta aumentar aí a oferta dos produtos, sem que a demanda vá no mesmo ritmo. E aí você pode ter uma superoferta. Isso foi até motivo de crises aí no passado. Né? Um dos motivos apontados pela crise de 29. Foi a superoferta. De 2008 foi um pouco diferente. Isso é crise financeira, né? de origem financeira. Ali foi uma especulação de subprime do mercado de títulos imobiliários americano. Vamos lá.
Pressuposto para a divisão do trabalho é um sistema de transações econômicas funcionando. Então, é aquilo que eu falei, é permuta entre duas pessoas, mas tem que funcionar entre várias pessoas. E para que funcione, tem que ter tudo isso aqui, ó. Bem como bem contra bem, na troca real. Isso aqui seria o escambo, né? O exemplo que eu dei seria escambo, né? A troca do produto A para o produto B. Só que quando você tem muitos produtos, vai ficar muito complicado o escambo. Aí surge o dinheiro. Tá? O dinheiro ele vai surgir nesse sentido. É claro que no passado se usavam outras coisas, né? Metais preciosos, né? Depois isso a economia vai modificando, mas o dinheiro ele tem essa função de facilitar a troca de produtos, né? A sociedade não depender mais do escambo, que poderia ser muito arbitrário. E de fato o dinheiro trouxe mais eficiência. A transferência real, bem sem compensação direta, né? No sentido até de doação. Compra e venda de dinheiro, ó, dinheiro contra dinheiro. Por que dinheiro contra dinheiro? Quando você pega compra, faz um investimento, né? Você dá dinheiro para alguma instituição, para alguma organização de forma geral, ou para alguém, no mercado acionário é isso, e espera um dinheiro de volta. É quase que uma relação de dinheiro com dinheiro. Isso é crédito também, tá? Com o avanço da economia vai surgindo. E transferência de pagamento. Dinheiro sem compensação direta, que você transfere para outro pagamento, né? A sua dívida, enfim, né? Então, tem aí várias formas de transações econômicas. Eu acho que o mais importante aqui é a importância do dinheiro de forma básica e do crédito hoje também na economia cada vez mais com o avanço do mercado financeiro, né? Da globalização. Então, o crédito, o financiamento e o dinheiro propriamente dito, eles são cada vez mais importantes na economia. Vamos lá. Transações ocorrem através de dois círculos. Isso aqui também vem da economia. Essa ideia de que você tem os empreendimentos, as empresas de forma geral, os negócios. Né? Negócios é o termo até mais adequado, porque pode ser que não seja uma empresa com CNPJ e tudo mais. E economias domésticas, são as famílias também. Isso aqui é chamado de famílias. Então, olha lá. Aqui você tem o primeiro circuito de bens de consumo, produzido na empresa e transportado para as famílias. E o que é que as famílias cedem aos empreendimentos? O trabalho, a mão de obra, tá? Então esse é o ciclo aqui 1. O ciclo 2 é o ciclo monetário do dinheiro. Então, ele vem daqui para cá, né, o dinheiro quando você compra um bem, um serviço, então despesa de consumo, só que ele volta daqui para cá no sentido de salário. E renda, porque a empresa pode proporcionar renda para os seus acionistas, né, dividendos, para o seu gestor prolabore também, né? Então, as pessoas também recebem a renda do dinheiro. Então, esses são os grandes ciclos da economia que são importantes que a gente entenda aí para administrar qualquer empresa. Então essa aqui é a apostila que eu falei, eu espero que tenham gostado dessa aula, vai continuar aqui na playlist, tá? Se cuidem e cuidem de quem vocês amam.